Ô gente, hoje nós estamos meio assim no ritmo de férias. Em que sentido? Que nós não temos EBD. Se não temos EBD, eu estou supondo que eu posso estender um pouco mais o meu tempo. O Luciano falou, não pastor, vai embora. Não preciso pedir para o Jean marcar meu tempo, tal, aquela coisa, né? Estamos assim? O tema que eu vou trabalhar hoje é um tema sensível e um tema relevante, ao mesmo tempo que é um tema que nos preocupa, que é a ansiedade. Então eu preciso fazer algumas colocações e pontuar algumas bases para depois trazer a exposição bíblica, tá bom? Então talvez eu entre um pouquinho mais no tempo, mas você está comigo, não está? Você vai vir à noite para a ceia ou para o culto. Então o culto começa às 7, você pode vir, celebra o culto. Caso você vai receber familiares ou vai na casa de alguém, você pode sair depois do culto, ou você já fica com a gente, traga um pouco de comida e a gente vai juntar tudo e vai ser aquela grande festa. Vai ter sorvete, vai ter açaí, vai ter carne, vai ter uma maionese famosíssima. Tem a salada que a Natália está preparando lá, que já foi pedido, de grão de bico, enfim. Se coisa boa, fica com a gente, tá bom? Eu estou em Filipenses capítulo 4. Abra seu texto aí comigo. Texto de Filipenses capítulo 4. Ó, o tijolinho tá lá com o Carlão, hein? Ô, Kátia, para de conversar no culto. Depois você pega o tijolinho com o Carlão e me devolve. Tá com o Carlão. Morreu no Carlão lá, o tijolinho. Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Diz assim o texto sagrado: não vivam ansiosos, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo aquilo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai justo, Pai santo, diante da Tua presença e diante do Teu povo, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de assumir esse púlpito mais uma vez. Desde o início do ano até agora, o Senhor me deu a oportunidade de comunicar as Tuas verdades. Eu agradeço ao Senhor por isso. Agradeço também a Deus pelos irmãos que passaram por aqui nesse púlpito, trazendo o Teu recado com integridade, com intrepidez, e peço que mais uma vez o Senhor fale através da minha vida, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus, pedimos que esse tema tão sensível e delicado venha tocar em nossas vidas e possamos sair dessa reflexão mais confiantes e mais dependentes do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Controlando a ansiedade para entrar em 2024. Falar de ansiedade é um tanto quanto difícil e eu preciso da sua atenção. Alguém vai dizer assim: não se exponha muito ao dizer sobre ansiedade. Eu irei me expor o máximo possível. Quem aqui não é ansioso e pode atirar uma pedra em mim? Não, melhor. Quem aqui assume que tem momentos de ansiedade? Os pecadores não levantam a mão. Mascarado. Vou perguntar de novo. Quem aqui em
em 2023 passou momentos de ansiedade, preocupação, vamos lá? Então todos nós estamos concordando que a ansiedade faz parte da nossa vida, é isso? Então eu estou confortável para reconhecer que como pastor eu também sou ansioso. Você já percebeu isso? A minha psiquiatra está tentando fazer meu laudo lá, mas ela está sofrendo. Eu tenho consulta agora em janeiro. Provavelmente vai fechar em TDAH. Ansiedade, hiperatividade. Isso não está em mim apenas. Está em mim, mas nos meus atos. E alguém fala assim: trabalhe menos, fique parado um pouco. E eu falo assim com a minha mente: tudo bem, ficarei quieto. Mas o meu ser interior, o que ele faz? Vamos, agitação, e logo bate a ansiedade, porque começo a fazer muitas coisas. Agora, nós precisamos entender que quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de várias possibilidades de ansiedades. Quando nós falamos, por exemplo, de ansiedade no século passado, é diferente de ansiedade desse tempo nosso. Por exemplo, você acha mesmo que a sua avó estava preocupada com problemas políticos, socioeconômicos? A sua avó estava preocupada apenas e tão somente com a comida do dia, lavar a roupa lá no riacho, porque ela não tinha carro, ela não tinha contato com a cidade, tinha poucas informações, e ela tinha ansiedade como nós temos hoje? Claro que não. E aí nós às vezes olhamos alguns personagens históricos e falamos assim: olha, mas em alguns séculos para trás eles não sofriam de ansiedade. E aí eu vejo, infelizmente, pastores malhando e dizendo o seguinte: não, a nossa geração é muito ansiosa hoje, porque não confia em Deus. E as gerações do passado é que confiavam em Deus. Será que é só isso? Nas gerações passadas, eles não tinham as preocupações e as demandas que nós temos hoje. E hoje nós temos demandas e temos preocupações, eu diria até excessivas, e nós vivemos um excesso de informações. O meu filho, um dia desses, falou assim para mim: pai, onde será que eu vou morar e qual será a minha esposa? Eu falei: mas meu filho, você tem 7 anos. Eu com 7 anos eu queria brincar e queria, sim, ficar preocupado com os brinquedos que eu tinha, com os amigos, para sair na rua, andar de carrinho de rolemã, estourar a ponta do dedão jogando bola na calçada da rua. Mas o meu filho, por conta, e meu filho assim, entre aspas, né? E toda essa geração, por conta da tecnologia, já tem 15 mil outras preocupações. E nós vamos recebendo tantas e tantas informações, e tudo isso vai gerando em nós ansiedade. Agora, nós precisamos entender também que há uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim. E antes de dizer isso, eu preciso falar apenas que a ansiedade é um sentimento humano. Nós, como seres humanos, temos ansiedade, é um sentimento. Se é um sentimento, veio em nós. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por conta da queda, esse sentimento se tornou ruim ou deturpado. Por exemplo, a ansiedade que a Bíblia condena e combate é a ansiedade no sentido de você ficar tão preocupado, excessivamente preocupado com a saúde, com a vida, com o alimento, que você deixa de confiar em Deus. Isso é pecado. Agora, tem outras ansiedades boas. Por exemplo, a Rayane, uma semana antes do Filipe nascer, eu estive lá na casa dela, ela estava ansiosa para a chegada do Filipe, ou não? Era uma ansiedade incontrolável. O Bruno, né, Bruno? Estava desesperado. Como que será? Não vejo a hora de ver. É ansiedade ou não é? Tem gente que tem ansiedade de chegar ao domingo. Pastor, não tem como nos dias de Josué dar uma encurtada nos dias para chegar ao domingo para a gente se ver de novo? É uma ansiedade boa.
Eu estava com muita ansiedade agora, na semana passada, para saber o que eu ganharia de presente de Natal. Eu estava. Ganhei várias coisas bacanas. Ganhei uma salada, uma lata de pêssego, obrigado. Um doce de figo, obrigado, senhor. E ganhei da minha tia um All-Star vermelho. Tentarei estrear à noite. Estava com ansiedade, o que eu vou ganhar? Mas é ansiedade boa. Ansiedade de chegar, passar o cartão no banco e falar assim, caiu o 13º na minha conta, ou você entrar lá no aplicativo assim, nossa, não é que aquela pessoa fez o Pix, você não tem essa ansiedade não? É ansiedade boa, ansiedade de encontro, ansiedade quando você faz um convite para alguém para namorar contigo. Jovina, você lembra desse dia do convite? Balançou o coração. Ô Nil, você tá mais bonito, né? Você emagreceu, cara. Tá bonitão, bem cuidado, esbelto. Agora vai lá naquele camarada lá que indiquei um camarada para ir fazer barba, cabelo, bigode, dá uma olhada. Meu irmão ficou ansioso da resposta dela, uma ansiedade boa. Então nós precisamos entender que há ansiedade boa e a ansiedade ruim. Eu fico com ansiedade boa quando eu falo assim, estou trabalhando aqui, saio daqui 11h30, 11h40, falo assim, o que será que Natália está preparando para mim de almoço? Ansiedade boa, hein? Quando eu estou bem, chego lá e farinha e lenha. Agora tem ansiedade ruim. Ansiedade ruim é quando a gente fica preocupado com a igreja, por exemplo, falando assim, o que será de 2024 com a igreja? Ansiedade ruim. Será que teremos dinheiro? Será que pagaremos as nossas contas? Aí vem o diabo, né? Será que o pastor vai nos deixar? Será que teremos como manter as atividades da igreja? Será que vai ter algum bochicho lá, uma briga interna? Será que do nada as crianças vão deixar de vir? Será que não vai ter ministério infantil? Será que não vai ter ministério dos adolescentes? Ansiedade ruim. Ansiedade boa. Boa expectativa para 2024. 2024 a gente vai superar as nossas projeções. Amém? Porque Deus é que vai fazer a obra dele entre nós. E aí a gente descansa o nosso coração. A obra é dele, o serviço é dele, e o dinheiro é dele que está no nosso bolso, mas o dinheiro é dele. E ele vai mover quem ele quiser para fazer a obra dele, correto? A gente descansa o nosso coração. As crianças, Deus vai enviar mais e mais crianças. Essa semana eu vim trabalhar aqui, eu não consegui quase trabalhar as crianças aqui da rua, querendo entrar aqui para tomar água e no banheiro, queria entrar no meu carro, queria que eu levasse para casa, uma loucura. Loucura. Culpa da Marilise, que me ensinou para mim o nome do menino lá. Ô tio, não é tio, não, é pastor. Aí a menina veio, até falei para Elisângela, outro dia eu vim aqui, né? Estava ali tudo na frente. Deixa a gente brincar ali dentro, ali está mais iluminado do que a rua. Crianças querendo acolhimento e a nossa ansiedade para o ano que vem. Nós queremos entrar nessas casas, queremos invadir essas casas e falar do amor de Deus para os pais dessas crianças. A ansiedade nossa para subir, ou não? Subir. A minha ansiedade para subir, confesso que está bem controlado. O dia que a gente puder subir, glória a Deus, aleluia. Mas eu já tive muita ansiedade. Eu já quis fazer com que a gente subisse rapidamente. Eu entendi o tempo de Deus e descansei o meu coração. Na hora que Ele falar, é agora, a gente sobe. Se continuar as nossas entradas do jeito que estão, né, Marilise? A gente sobe rápido. Vai depender só de nós. Estão entendendo o que eu estou falando? De ansiedade. Tem ansiedade ruim e ansiedade boa. Ansiedade ruim, maligna, porque rouba de nós a fé.
Você está num quadro clínico de saúde difícil, ou com alguém num estado clínico difícil, e alguém fala o seguinte: olha, aquela pessoa está gravemente enferma, e a sua ansiedade é tão elevada que você não consegue orar por aquela pessoa, você não consegue interceder por aquela pessoa, porque a sua ansiedade bloqueia a sua fé, e você não consegue ver outras alternativas. A ansiedade é essa capacidade que nós temos, esse sentimento de tentar antecipar aquilo que vai acontecer, e nós não temos essa capacidade. A gente fica pensando e pensando naquilo que pode acontecer, e às vezes não acontece, e a gente fica preocupado, e às vezes nem acontece. Eu me lembro, por exemplo, quando criança, eu acho até que a minha ansiedade vem daí, um pouco dela. Meu pai é caminhoneiro e minha mãe, quando a gente estava em casa, colocava naqueles programas sensacionalistas. Conhece? Não vou falar o nome, né? E falava assim: vamos ficar assistindo aí para ver se tem acidente nas rodovias federais. Eu falei: não, mãe, eu quero é brincar. Eu falei: não, vamos ver, vai que seu pai, meu pai é caminhoneiro, né? Naquela época só tinha TV, não tinha WhatsApp, o orelhão era muito caro e tal, não sei o que. Vai que acontece alguma coisa, a gente fica vendo. Então eu acordava de madrugada, 4h30, pegar aquele primeiro jornal e ficava lá. Será que teve algum acidente nas rodovias federais? É quando tinha aquele cara da Federal falando, porta-voz, eu ficava assustado. Falei: será que vai falar o nome do meu pai? Para que um negócio desse? Agora a minha pergunta para vocês como igreja: para que sofrer antecipadamente por questões que não estão no nosso controle? Para quê? Por quê? Essa é a questão de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você está preocupado com o alimento, você precisa lembrar dos pardais, que os pardais não ficam brigando e não ficam pedindo no semáforo uma moedinha para inteirar, para comprar um marmitex. Isso é coisa de humano. O pardal sai do ninho, ou o passarinho sai do ninho e vai voar sabendo que Deus vai cuidar dele. Amém? E como nós deveríamos viver 2024? Sabendo que o alimento, o medicamento, o sustento da nossa casa, o sustento da nossa família não virá das nossas mãos, virá da mão poderosa de Deus. Então não fique ansioso pela cesta básica, pelo cafezinho. Flávia, você está me devendo um cafezinho chique lá onde você foi esses dias. Estou um pouco ansioso. Aí depois Jesus vai falar da roupa. Não fique ansiosos com a roupa, preocupado com roupa. E aí eu já falei isso para um amigo meu, ele falou assim: mas será então que eu vou ter as roupas necessárias? Eu falei: vai ter, não sei se na marca, na qualidade que você quer, mas Deus vai te dar, meu amigo. Para que ficar ansioso e preocupado com roupa? Veja as flores. As flores são revestidas de beleza, e se você é a coroa da criação de Deus, Ele vai revestir você com roupa bonita, Ele vai cuidar de você. Ninguém fala amém. Vocês não acreditam nisso não, gente? Dá uma olhada naquela planta que está lá perto lá da recepção, lá, ó, coisa mais linda do mundo, vermelha. Deus não revestiu aquela flor ali, ó, com rara beleza? E você que é muito mais bonita do que aquela planta ali, Ele não vai cuidar da vida de você, da sua vida, Ele não vai cuidar de você, não vai abençoar você. Não andeis ansiosos de coisa nenhuma. E aí vem Paulo, vai na esteira de Jesus e fala o seguinte aí no versículo 6. Vamos mergulhar no texto? Estão comigo? Todo mundo aí? Tudo bem, Marcão? Tá tudo bem de viagem, graças a Deus? Rapaz. Não vivam preocupados com coisa alguma. Olha que interessante. Se Jesus fala o seguinte: não andeis ansiosos, e aí ele vai falar daquilo que é básico, Paulo vai um pouco além e fala o seguinte: de coisa nenhuma. Não é para a gente ficar preocupado com coisa nenhuma. E o padrão do Evangelho é o seguinte: viva o seu dia, viva cada dia de uma vez. O problema da ansiedade, ou aquilo que a ansiedade imprime em nós, é que nós queremos viver os dias que ainda nós não temos conta. Qual é o dia que nós temos de vida? 31, hoje.
O problema é que nós estamos vivendo o 31 pensando já no 5º dia útil, pensando no carnaval, se a gente vai viajar ou se não vai, se a gente vai ter dinheiro lá em março. Quer ver? Tem uma pessoa aqui na igreja que é mais ansiosa que eu. Eu falei assim, está proibido. O ansioso aqui sou eu, brinquei com ela. Falei, pastor, como será o aniversário da igreja? Eu falei, irmão, o aniversário da igreja é em setembro. Misericórdia, se abala o meu coração. O senhor já viu o preletor? O senhor já viu a decoração? É setembro. Setembro. Aí eu falei assim, preciso dar uma resposta bíblica, né? Se eu estiver vivo, não, o senhor é pessimista. Não, eu não sou pessimista. Se eu tiver vida, se eu tiver vivo até setembro, lá em setembro, não, agosto, né? A gente vai preparar o aniversário na igreja. Mas veja como que é a ansiedade. A gente fica preocupado com aquilo que está longe e esquece o dia de hoje. E vem Jesus e fala o seguinte: basta cada dia o seu mal. Viva o seu dia. Viva cada dia. E quem passou por dificuldades na vida sabe daquilo que eu vou dizer agora. Quem passou por dificuldades com saúde, com dinheiro, com mudança de cidade e de estado, não fica preocupado com questões alheias, fica preocupado com aquele dia. A oração de Jesus que eu ensinei na última quarta-feira diz o seguinte: o pão nosso desse dia dá-nos hoje. Senhor, é pão para esse dia, não é pão para amanhã, porque o pão para amanhã vai ficar duro. Depois a gente vai ter que colocar no Tostex, vai ter que raspar e fingir que é pão na chapa. Quem é que come pão adormecido? Eu já comi tanto que hoje eu não como mais. Minha mãe fica louca comigo. Você sempre comeu? Eu falei, então, porque eu comi a vida inteira, passei uns dias na casa da minha mãe, hoje eu não como mais. Aí corta assim, fica novinho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas de hoje. Irmãos, nós precisamos aprender a ser como Jesus, viver o hoje. E hoje não podemos endurecer o nosso coração, porque hoje Deus está falando com a gente. Para entrar em 2024, nós precisamos entender que nós não podemos ser controlados pela ansiedade. Não devemos ficar preocupados com coisa alguma. Agora, coisa alguma aqui é difícil, porque engloba tudo. Jesus está olhando para mim e falando assim: ô Jefferson, por que você está preocupado com a sua saúde? Por que você está ansioso? Enquanto eu estava preparando a mensagem, Edivaldo, eu estava lá colocando a minha lista de preocupações. Eu falei assim: será que aquele médico novo agora para janeiro vai conseguir me atender? Eu falei assim: mas se eu vou ensinar sobre ansiedade, por que eu estou ansioso? Quando que ele vai ter agenda? Não sei. É fácil para nós fazer isso? É um exercício. Mas a gente precisa exercitar a nossa fé e a nossa confiança de que Deus está cuidando de tudo. Porque senão a gente não pode cantar aquela música que nós cantamos. Porque Ele cuida e nos ensina a cuidar. Cuidar do quê? Do dia de hoje. Hoje é o dia que você tem. Então cuida do seu hoje. Pare de ficar pensando no futuro. Porque o futuro, o amanhã, pertence a Deus. Quem aqui pegou calendário? Calendário, folhinha. Lá na minha cidade a gente chama de folhinha, né? Folhinha. Eu trouxe algumas aí lá da Rejane. Ela mandou um abraço para você. Mandou um abraço para o irmão. Primeira coisa que eu cheguei lá na casa de construção ontem, pegar as folhinhas. Ela me deu um abraço, tudo. Aí, Timóteo, você leva para mim? O Ramon estava comigo. Você leva para mim? Aí ele pegou uma assim. Filho de ansioso, né, o Timóteo? Deixa eu ver que dia vai cair meu aniversário. O cara foi lá em abril. Pai, o aniversário da igreja. O seu aniversário que é numa segunda. Que dia ruim de comemorar. Nem virou o ano, Timóteo. Nem é 2024. Você está preocupado com 2024 já. Em abril que é o seu aniversário. Aí ele estava todo querendo tirar onda comigo. Eu falei assim: se você ficar tirar onda comigo, eu não vou liberar o dinheiro para o seu aniversário. Aí ele: não, papai, estou só brincando. Eu também estou só brincando. 0-0. Vem Paulo e fala o seguinte: em vez disso,
Em vez de você ficar preocupado com a ansiedade, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. Veja que Paulo coloca a espiritualidade em combate com a ansiedade. Então, todas as vezes que a ansiedade rondar o seu coração, e ela vai rondar sim o seu coração em 2024, ore a Deus e coloque tudo diante do Senhor. Então, para combater a ansiedade em 2024, ore bastante. E veja a expressão de Paulo: orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. Agora vem Jesus e diz para nós que Deus Pai sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe ou não sabe? E por que a gente precisa pedir? Eu espero. Fala alto, fala alto. Boa. Quem tem prazer em ouvir a voz do filho? Timóteo vai ficar agora 15 dias lá na casa do meu pai, do meu sogro. Tem uma regra: todo dia eu quero ouvir sua voz. Grava um áudio e manda para mim. E não é aquele áudio pequenininho, não. Oi, papai, tá tudo bem aqui, viu? Em nome de Jesus, amém. Não, fala lá, o que você fez, que quero ouvir sua voz. Fernanda, você dá risada, sua hora vai chegar. Não dá risada, não. Imagina quando o Eduardo ficar uns 15 dias na casa, 15 dias na casa da Lídia, imagina? Ele mandando mensagem para você. Não está preparada, né? Vai pensando. Tem prazer em ouvir a voz. Porque Deus quer que nós falemos. Constrói junto comigo, seu irmão. Oi? Dependência e humildade. Peço o que Ele quer. Peça de acordo com a vontade dEle. Boa. Relacionamento. Boa. Então veja comigo. No momento de ansiedade, você vai ao Pai, você ora e coloca aquilo que está incomodando o seu coração, aquilo que você está precisando. Então a ansiedade vai pressionar o seu coração, e qual será a válvula de escape? Fala para mim. A oração, onde você, nesse relacionamento, vai pedir a Deus que Ele cuide dessa situação que está tentando roubar a paz, porque o contexto de Paulo é a paz, e a ansiedade rouba a paz. Provérbios vai dizer para nós que quando nós deixamos o nosso coração envolto na ansiedade, ele vai levando a gente para outros caminhos que vai roubando a nossa paz. Então a ansiedade tem essa capacidade de roubar a nossa paz. E, segundo Jesus, a oração é que pode devolver a paz ao nosso coração. Então veja, para combater a ansiedade em 2024, nós precisamos orar, e precisamos lembrar daquela expressão do salmista que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado sobre todas as coisas. Deus quer ser exaltado nesse seu problema, nessa sua ansiedade, nessa sua preocupação, nessa sua depressão. Entregue tudo a Deus, converse com Ele, ore e descanse. Não fique preocupado com nada. Ore e coloque tudo diante do Senhor. Ore pedindo aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que você precisa, mas Ele tem o prazer de ouvir você falando. Timóteo, o que você quer ganhar de presente de Natal? Ele veio com uma lista que eu falei assim: meu filho, você esquece que eu sou missionário. Não é possível. Ele esquece. Não dá. Fala uma coisa. Eu sabia o que ele queria. Eu já tinha até comprado aquilo que ele queria. Aí ele falou assim: não, papai, eu queria ouvir da boca dele. Não, o que eu quero é isso. Ah, é isso, meu filho? É. Agora, a maior alegria não foi nem comprar. A maior alegria foi quando ele abriu, Vanessa, o embrulho. Quando ele abriu o embrulho assim, aquele olhinho piscou, ficou assim lubrificado, lindo, e falou assim: papai, mamãe, era tudo aquilo que eu queria. Isso é tudo para mim. Agora imagina você orando a Deus e Deus concedendo para você aquilo que você precisa, e você falando assim: obrigado, Senhor, esse alívio veio na hora certa.
Era tudo que eu precisava, Senhor. Esse refrigério na minha alma, Senhor, veio no momento certo. Essa cura, Senhor, essa provisão, Senhor, veio no momento certo. Você imagina o prazer de Deus ao ver você reconhecido. Por isso que Ele quer que você peça. Peça a Deus. E peça tudo. Peça de acordo com a vontade dEle. Por exemplo, não peça para ficar rico. Ele não vai deixar você rico. Não vai. Pede saúde para o trabalho, pede coragem para fazer aquela pós-graduação que você não fez. Valneide, parabéns pela sua pós-graduação. Corra atrás. Teologia da prosperidade não serve para nós. Não serve para ninguém, né? Corre atrás. A minha nutricionista que fala assim, tem muita gente que chega na virada do ano e fala, eu quero saúde. Come tudo errado. Só come bobagem, tudo produto industrializado e quer ter saúde. Vai ter saúde? Nunca. Dê os seus passos. Fale a Deus aquilo que você precisa. Converse com seu Senhor de acordo com a sua realidade. Peça a Deus. Agora, peça a Deus em secreto. Um detalhe e um conselho. Alguns assuntos que tangem a nossa saúde emocional não devem ser de domínio público. Não. Porque nem todas as pessoas sabem lidar com as informações de saúde emocional. Tem gente que ainda pensa que quem toma medicamento psiquiátrico é doido, por exemplo. Quem toma medicamento para controlar a ansiedade é meio... No começo do sermão eu falei sobre isso. Às vezes, as pessoas passam por situações adversas, difíceis, e adquirem uma certa ansiedade crônica, que leva ela à necessidade de um medicamento. Isso é falta de fé? É clínico, não tem nada a ver com a espiritualidade, mas ela pode orar e usar a sua fé para ajudá-la na sua melhora no tratamento. Me expondo. Minha mãe é uma das pessoas que mais tem fé na minha concepção. E quando a minha avó faleceu, que é no esteio para nós, e minha mãe passou um abalo na situação de trabalho, ela entrou em depressão. Eu era criança e fui adolescente, doutrinado de uma maneira que depressão, ansiedade, síndrome do pânico era coisa de gente que não tinha fé. Eu entrei em parafuso, eu falei assim, e agora? Como que eu junto? Minha mãe, uma mulher de fé, tem que tomar medicamento, não encaixava a matemática. E eu então fui mergulhar nas escrituras. Encontrei meu camarada profeta Jonas. O Jonas, chega um momento que ele fala assim, basta. Ele pede a morte. Imagina. Se fosse diagnosticado hoje, suicídio. Ele queria o suicídio. Ele não teve coragem. Fui caminhando um pouco mais no Antigo Testamento. Elias. Ele vai para a caverna. Todos te abandonaram, Senhor. Só eu. Depressão profunda. E aí Deus vai lá, resgata Elias e fala o seguinte, sai daí, Elias, você é uma pessoa muito importante. Independentemente de qualquer quadro e cenário da nossa saúde emocional, Deus quer nos resgatar e Deus quer nos trazer de volta a uma vida plena. Por isso que Jesus diz para nós de uma vida abundante. Amém? Agora, não saia falando de detalhes da sua vida emocional para todo mundo. Depois que passou, passou. Eu tive um momento de grande dificuldade. Posso contar essa história? Minha. Quando nós tínhamos o grande desejo, morávamos em Bauru, ter um filho. E aí a Natália teve uma gestação, eu não me lembro o termo técnico lá, que não embrionária, alguma coisa assim. E aí, bom,
A minha ansiedade foi tão grande que eu chamei a equipe de comunicação da igreja, que eu queria comunicar para a igreja. A gente foi no berçário e a gente fez um filminho para mostrar para a família. E a gente tirou foto já com sapatinho e não sei o que, tal. Aquela vibração, e eu falava para todo mundo, e não podia falar ainda porque não tinha chegado ainda no 3º mês, mas eu já falava para meus amigos: oh, você é pai, mas não conta para ninguém. Metade da igreja já sabia: não conta para ninguém, não conta para ninguém. Mas todo mundo já não conta para ninguém. O problema é seu, fofoqueiro. O problema de igreja é isso. Você fala assim para um cara: ô Ângela, eu vou contar só para você, só que você não conta para ninguém. Qual que é o problema? Que a Ângela tem uma amiga, mais uma amiga, que come os bolos com ela lá, e aí a Ângela conta para a amiga, e essa amiga tem uma outra amiga, que tem outra amiga. Aí você vem aqui no supermercado fazer compra, a amiga da amiga da amiga da amiga já sabe. Só que eu fiz meio de propósito, eu deixei o negócio correr. Eu queria que todo mundo soubesse que eu ia ser pai, o sonho da minha vida. E aí perdemos a gestação. Foi o dia mais triste da minha vida. Não consegui lidar. Faltou apoio de pessoas que eu imaginava que seriam próximas. Entrei em parafuso. Fiquei mal. Tive uma tal de... Aí eu mergulhei no trabalho. Vou trabalhar. Eu que já não sou muito de dormir, vou trabalhar. Dormia 2 horas por noite, trabalhar, minha mente não descansava. Produzir textos para todas as revistas, boletins para igrejas lá do Nordeste que não tem recursos, e produzir, sermões e sermões para os meus amigos que estavam iniciando. Mandei para a Amazônia, trabalhei, fiquei 1 ano. Veio o rebote. Síndrome de burnout, esgotamento. Um dia a Natália me leva no pronto-socorro, eu quase furei o chão, ficava andando assim, ó. Ansiedade crônica. Veio o segurança e falou: moço, você usou muita droga? Não, senhor. Eu não estou no K9, no crack, não estou nada disso não. É que eu estou... Deram aquele remédio para mim lá, sossega-leão, como chama? Forte. Para dormir? Não, diazepam. Aí a mulher falou assim: isso aqui vai te derrubar. E eu olhando para ela assim, falando: nem anestesia me derruba, assim, ó. Não, vai te derrubar. Fui para casa, dormi 2 dias seguidos. Na tarde que foi, morreu. Ansiedade, preocupação. Aí tive que fazer terapia do sono. Mais 1 ano fazendo terapia do sono, tomando remedinho para dormir, controlando a ansiedade, diminuindo carga de trabalho. Até que encontrei Paulo. E Paulo falou assim: Jefferson, vá orar. Pare de ficar tomando apenas medicamento, ore e coloque a sua espiritualidade em ordem com Deus. Ore a Deus. Busque a Deus e coloque tudo diante dele. Até o dia que eu orei sobre aquilo que estava me causando a dor. Deus, eu queria tanto ter um filho. Não foi nesse momento e não foi do jeito que o Senhor, que eu queria, mas foi do jeito que o Senhor queria. Então, a partir de hoje, eu não quero sofrer sobre isso. E não vou fazer tratamento também para engravidar. Natália não vai tomar nenhum remédio e eu não vou mais em médico nenhum. Se eu que tiver aqui lá no Lar Batista de criança e catar 3 gurizinhos daquele lá e trazer para casa, é meu filho, nasceu de mim, sem problema nenhum. A Natália não pode nem ouvir falar de adoção. A gente foi no Lar Batista lá de novo umas 15 vezes, ficava olhando, aí o menininho falava assim: pastor, leva eu para sua casa. Nossa, vou cortar o coração. Então, um menininho colombiano que até hoje eu lembro dele, cabecinha redondinha assim, ó. Ele vinha assim: leva para casa. O dia que eu fiz essa oração, descansei meu coração. Depois de 3 semanas eu chego em casa do trabalho, o mesmo sapatinho, Thelma.
ali no tapetinho, na entrada da sala. Acho que ela foi passar aqui, né? Derrubou, né? Catei o sapatinho, nem dei bola. Esqueci da oração que eu fiz. A gente esquece das orações que a gente faz, mas Deus não. Catei o sapatinho, entrei, estava tudo escuro, Jean. Achei estranho. Não tinha cheiro de comida. Estranho. Na minha casa sempre tem cheiro de comida. Estranho. Natália, amor, chuchu, começa, né? Nada. Daqui a pouco assim ela sai assim, do corredor assim, e vem com aquele outro sapatinho e fala assim: eu estou grávida. Aí a gente não sabia se chorava, se agradecia. Eu falei assim: Deus curou, mas curou via oração, via dependência dele. E eu queria contar isso para a igreja. Nunca contei isso publicamente. Nós precisamos crer que através da espiritualidade Deus ouve e Deus sabe sim das nossas necessidades, mas Ele quer que você e eu falemos para Ele, conversemos com Ele. Lembra do livro de Isaías, quando Isaías diz assim: arrazoemos com o Senhor. Arrazoar é entrar em diálogo com Deus, conversar com Deus. Jacó no vale do Jaboque fez o quê? Lutou com o anjo. Você acha que a luta foi física? Contei essa história para Timóteo e ele falou assim: mas teve lutinha, pai? Não, não é lutinha. Não foi luta, lutou, colocou luva de bossa. Não, conversou, dialogou, tentou convencer, arrazoou, apregoou. Como que é a sua relação com Deus? Se você não dobrar o seu joelho e colocar tudo diante do Senhor, você vai viver ansioso em 2024. Agora, para combater a ansiedade, você precisa de uma boa dose de oração, dependência. Coloca um hino lá no YouTube, na sua TV, de fundo. Fique em silêncio com Deus. Qual o segredo dos orientais? Meditação, sono. Onde eu moro lá, tem muitos japoneses, né? 9 horas eles estão dormindo, mas 5 da manhã eles estão de pé, junto com os passarinhos. Come bem, anda. Eu aprendi com os missionários norte-americanos, e tem um de forma muito especial que serviu nessa igreja, alguns irmãos vão se lembrar, do Ronald. Quem lembra do Ronald? Ronald foi meu professor de evangelismo e missões. Desculpa aí, viu? Tive aula com aquele homem. Fazendo evangelismo em Olambra. Ele falou assim: lá no meu país, ele tinha um Nike grandão assim. E eu falava para ele: professor, quando você for para lá, e a esposa dele chamava Fé, lembra? Fé. Tenha fé, na fé, eu deixei com a Fé o meu número nos Estados Unidos. Traz um tênis para mim. Eu tinha muita intimidade com ele. Os meus amigos pediam projetor, computador, tablet, celular. Eu queria um tênis. Aí ele trouxe um tênis para mim. Ronald, coração desse tamanho. Ô Jefferson, trouxe um tênis para o irmão. Semana que vem vamos fazer estágio em Olambra. O irmão está convocado a trabalhar comigo, do meu lado. Gastar o seu tênis. Não, quero gastar o tênis passeando, pastor. Não, evangelizando. Coloquei meu tênis. Um dia antes chegamos em Olambra. O que nós vamos fazer? Não, fazer uma caminhada de oração. Não, pastor, aqui no Brasil caminhada é para emagrecer, perder barriga, suar. Não. Nós crentes fazemos caminhada de oração. Daqui até naquela outra rua nós vamos orar por tal motivo. Então não vamos ficar jogando conversa fiada não. Era assim. Orar pelo país, por exemplo. Então a gente ia daqui lá. Senhor, abençoe a nossa nação. Vai você. Os prefeitos e não sei o que parava lá. Vamos orar pelas famílias dessa rua aqui. Deus, que nessa rua alguns familiares aqui se convertam, tal, não sei o que. O que eu aprendi com o Ronald? Que quando a gente faz caminhada, a gente conversa com Deus.
A gente põe o nosso tênis e sai para fazer caminhada e a gente coloca o nosso coração em alinhamento com o nosso Deus. Pode ser caminhada, pode ser bicicleta, pode ser academia, pode ser na academia dali, sem problema nenhum, puxando o peso lá. Agora, eu não entendo pegar um pneu de trator. Quando eu melhorar, eu quero ir lá, só para ter uma foto. Não, Lucas? Como que chama aquele negócio lá? Crossfit. Imagina eu com a foto assim, Jean. Vai fazer exercício e converse com Deus. Você vai ver como você terá saúde mental, emocional. O problema é que a gente está muito acomodado, ou não? Uma pergunta, não precisa levantar a mão. Quem aqui está comendo de maneira correta? Come bem. Quem aqui faz caminhada com regularidade? Quem aqui vai dormir na hora certa e tem um sono reparador que quando levanta fala assim, nossa, estou renovado para esse dia. Ninguém nos ensinou, mas dormir mal, eu aprendi isso biblicamente, é pecado. Não comer bem é pecado. Viver ansioso, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, é o quê? Então aprenda a descansar e fazer da sua devoção um momento de alinhamento com Deus. Agora, o texto diz, Thelma, que nós precisamos apresentar tudo aquilo que você precisa. Olha que interessante, Thelma. Tudo aquilo que você precisa. Você acha que você precisa. Aí o Lucas já rebateu lá. Mas tudo aquilo que a gente precisa de acordo com a vontade de Deus. Mas algumas vezes a gente faz uma lista em oração e tudo aquilo que a gente precisa de acordo com a nossa visão, correto? E nem sempre está em acordo com a vontade de Deus. Beleza? Aí você apresenta a Deus, um exemplo. Paulo, Senhor, tira de mim esse espinho da carne? Não, Paulo. Está na sua agenda, está na sua lista, mas não está na minha. Não. Aí você pede para Deus um emprego novo. Está na sua lista, mas às vezes não está na lista de Deus. O que Ele vai dizer para você? Que bom que você pediu, mas a resposta é não. Ou é, espere um pouco. E a gente às vezes precisa entender isso. O Senhor é o meu pastor e se você não tem alguma coisa que você tanto está pedindo é porque você não precisa. Se Ele é teu Deus, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: eu estou suprido e agradecido por todas as coisas que Deus tem me dado. Ele tem fornecido a mim tudo aquilo que eu preciso. Tudo. E nós deveríamos descansar o nosso coração nisso. Tudo aquilo que você precisa, você já tem. Amém? O que você não tem, você não precisa nesse momento. Andando de carro esses dias com o Timóteo na Ipanema, passou um carro da Volkswagen que eu acho fantástico, lindo, Nivus, cinza. E eu acho lindo aquele carro, hein? Falei pro Timóteo, meu sonho, cara, ter aquele carro lá. Falou, pai, vamos lá comprar. Coitado. Eu tenho uns cofrinhos lá. Paga nem o calibrador do carro lá, ó. Você é doido, cara. Aí chegou em casa, passou um tempo, né? Chegou em casa, vamos almoçar. Não dá mão aí pra gente orar. Ao Timóteo, Deus, obrigado por essa comida. Se for da tua vontade, concede aquele carro pro papai. Eu quase interrompi a oração. Não é pra gente pedir isso. Porque eu sei que Ele não vai dar isso para nós. Porque eu não preciso disso. Isso seria para mim um luxo. E eu não quero viver nisso. Não preciso disso. Não adianta nem pedir isso. Mas você não quer? Quero. Você não deseja? Desejo. Desejo, mas eu não desejo IPVA dele. Não desejo, como que chama lá? O seguro dele. Não desejo todo mundo ficar cobiçando. Eu vou ter que ficar vendo onde que eu posso parar, onde que eu não posso parar. O meu carrinho popular eu paro em qualquer lugar, é igual a todo mundo, tá tudo certo. Mais para frente, Timóteo, a gente pensa nisso.
controlando a ansiedade por meio da oração. Agora, dá uma olhadinha que Paulo continua no texto. Ele fala o seguinte: vocês precisam orar e também agradecer por tudo aquilo que ele já fez. É oração de pedido, súplica, mas é uma oração de ações de graças por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que ele está fazendo. Olha que interessante. Então, como você combate a ansiedade? Orando a Deus, suplicando e orando a Deus agradecendo. Grande problema do ser humano é a falta de gratidão. Não temos gratidão. Não listamos a nossa gratidão. Não falamos da nossa gratidão. Não compartilhamos os motivos da nossa gratidão. E aí nós cantamos, né? Quantas bênçãos contas de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O que Deus fez na sua vida em 2023, meu irmão, minha irmã? Combata a ansiedade com ações de graças. Aí a ansiedade vem e fala para você assim: você não tem isso. Aí o seu coração agradecido fala assim: mas eu tenho isso, isso e isso. Que nem o Chaves, né? Isso, isso, isso. Você não tem isso. Eu não preciso disso, porque eu tenho isso. Você não tem esse trabalho, mas o trabalho que eu tenho sustenta a minha casa. Obrigado, Senhor. Você não tem aquele pastor fashion, mas o meu pastor cuida de mim com muito carinho, com muito amor. Obrigado, Senhor. Eu não estou na igreja da moda, mas eu estou numa igreja séria e bíblica. Combate a ansiedade. Ou não? Eu queria ter a roupa tal, da marca tal, ir no shopping tal, mas a roupa que eu tenho até hoje, Senhor, me vestiu de uma maneira digna. Obrigado. Dia desses, dando banho de mangueira nele, nos meus sujeitos lá. Não, eu estava dando banho nos meus passarinhos, né, nas calopsitas. Chegou Timóteo, já só de cuequinha. Deixa eu também. Eu falei: não, deixa eu. Peguei a mangueira e molhei ele. Comecei a molhar o Timóteo assim, foi uma farra. Pensa, uma bagunça, Cleusa. Molhei as plantas. Aí Natália: o que você está fazendo? Estou molhando as plantas. Mas que bagunça, as plantas. Quando ela foi lá: a roupa não vai, não, a roupa seca de novo, né? Então fazendo uma bagunça. Eu sabia que ia sobrar para mim, o bagunceiro. Estou lá molhando tudo e tal, o Espírito Santo na hora. Você já imaginou quantas pessoas que não têm água potável para beber, meu filho? Por que a gente não abre a torneira e fala assim: obrigado, Senhor, porque nós temos água potável para tomar, para beber, para tomar banho de mangueira, para encher piscina? E tem gente no mundo que passa necessidade. Isso combate a ansiedade. Cresce a quantidade de pessoas em situação de rua. E você tem onde morar ou não tem? Você tem o que comer ou não tem? Você tem o que vestir? Você tem amigos? Você tem parceiros? Se você não tiver dinheiro, você sabe em quem buscar que vai te ajudar, ou não tem? Você tem igreja onde se refugiar. Então o que Paulo está ensinando é o seguinte: ore a Deus, suplique a Deus, mas também agradeça, agradeça, agradeça. E é melhor, olha essa expressão minha, guarde isso, é melhor ser chato por ser grato do que ser lembrado como uma pessoa ingrata. Alguém disse isso: mas você já agradeceu sobre isso? Vou agradecer de novo. Ah, mas é muita gratidão. O problema é seu. Eu vou agradecer até morrer. Estou aqui, ó, resgatando a memória do Ronald. Ele já está com o Senhor. Mas foi alguém que marcou. Gratidão. É isso que Paulo está dizendo. E por fim, para encerrar, ele fala o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque aonde está a nossa paz, irmãos? Aonde? Ou quem é a nossa paz, melhor dizendo? Quem é? Repete comigo aí: Jesus. E onde a gente conversa com Jesus? Por meio de Jesus, com o Pai, se não por meio da oração. E como a gente combate a ansiedade?
orando. E a paz de Deus, a ideia é a seguinte: a paz de Deus, olha aqui para mim, a paz de Deus é derramada, excede, extravasa, vaza, transborda. Lembra da expressão do salmista? Que meu cálice transborde. Todo dia lá fazendo um suco de acerola. Quem gosta de acerola? Na casa pastoral tem bastante, hein? Foi buscar ontem, né? Fiz uma quantidade grande lá e estou lá passando na peneira. Tonto, né? Conversando com o Timóteo e nem vi que a jarra já estava cheia. E estou lá virando lá. Aí, ó, o Timóteo: ô doidão, tá vazando tudo aí. Falei: cara, não vi, pega outra jarra e a mãe vai ficar brava, né? Que a nossa preocupação é com o olhar dela, né? Aquele olharzão de russa. Daqui a pouco ela vem: o que vocês fizeram com a pia? Não, suco de acerola. Mas eu queria essa expressão. Vai transbordando. É tanta bênção que extravasa. E a paz de Deus vai transbordar no seu coração quando você estiver em plena comunhão com Deus por meio da oração. Que venha 2024 com as suas preocupações, com as suas ansiedades, e nós confiaremos no Senhor. Fecharemos a porta do nosso quarto, falaremos com o nosso Pai que está em secreto, e Ele que vê e ouve em secreto nos recompensará. Segundo a minha memória e o meu conhecimento bíblico, Ele é um Deus fiel e Ele cuida de nós. E em 2024 Ele vai cuidar dessa sua preocupação aí que está no seu coração hoje. Meu convite que o Espírito Santo já fez para mim, que eu faço para você, é descanso.